Fala pessoal, mais um almoço com o TF no ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira. Já estou aqui em São Paulo, daqui a pouco estou indo para Buenos Aires. Pô, TF, está em São Paulo, mas não vai ficar para o jogo de amanhã contra a equipe do Palmeiras no Allianz. Então, por causa de logística financeira, foi melhor ir hoje para Buenos Aires e de lá mesmo irei acompanhar e trazer todos os detalhes de Botafogo e Palmeiras, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que tá ali com algumas equipes sonhando com o título. Iremos falar daqui a pouco sobre isso, mas eu quero abrir o nosso vídeo falando de alguns pontos de hoje. O técnico Arthur Jorge vai conceder daqui a pouco uma entrevista coletiva, vamos falar sobre ela no nosso Noite Alvinegra de hoje. É interessante o Arthur Jorge falar antes de um confronto, algo que não é muito comum. A gente tem visto o Arthur falando sempre após as partidas, e nós iremos ter pela primeira vez o nosso técnico falando sobre um momento decisivo. Acho bacana, né? Você terá a imprensa também acompanhando os momentos iniciais do treino. E também, se você está no Rio de Janeiro, se você tem a disponibilidade, hoje o Botafogo vai fazer, a torcida do nosso clube vai fazer o Aerofogo a partir das 16 horas lá no setor norte do estádio Newton Santos. Então, o torcedor do Botafogo hoje terá seu último encontro com a nossa equipe, ainda na cidade do Rio de Janeiro, já que os jogadores já virão para São Paulo hoje, jogarão contra o Palmeiras e depois viajarão para a Argentina. Então, hoje, às 16 horas, se você estiver vendo esse vídeo antes das 16 horas, vá ao setor norte do estádio Newton Santos para aquele Aerofogo, passar boas, digamos que, energias para os nossos torcedores. Agora é momento de boas energias. Quem acredita tem que vir junto. Quem acredita tem que jogar junto. Já bastam os rivais jogando contra, a gente tem que jogar a favor do nosso clube. Jogar a favor sempre. Acho que a gente tem que pensar nesse momento que a gente tem um pote de mel lá no próximo sábado, que é a final da Copa Libertadores. Esse nosso conteúdo aqui terá dois apoios bem interessantes. O primeiro é o da GoCase, que é a parceira do meu canal há muito tempo, é parceira do Botafogo. Se você quiser comprar duas capinhas como essa daqui, entre no link que eu vou deixar aqui no nosso primeiro comentário e na descrição. Se você utilizar o cupom canal do TF, você tem 5% de desconto. Tem vários itens bem bacanas da GoCase. Link aqui embaixo no primeiro comentário e também na nossa descrição. E outro item que eu vou falar com vocês é para quem ainda sonha em ir para a final da Copa Libertadores e está sem grana. O SofaScore, que é parceiro do canal do TF e virou parceiro do Botafogo nessa semana, ele está sorteando a possibilidade de você ir para a final da Libertadores. O SofaScore vai te levar para a final da Copa Libertadores, mas você tem que seguir algumas possibilidades. Vou deixar o link do Instagram com a publicação do SofaScore aqui embaixo na nossa descrição e também no nosso primeiro comentário. Sigam todas as ordens, tudo que está sendo pedido. Façam download utilizando o link do Botafogo, não o link do meu canal, o link do Botafogo, e que vocês poderão, quem sabe, acompanhar uma final da Copa Libertadores vendo o nosso glorioso. De graça, SofaScore está te dando esta possibilidade. Então, GoCase para você comprar uma capinha e ganhando outra, e você pode, através do SofaScore, acompanhar de pertinho a final da Copa Libertadores. Dica do careca de hoje, hein? Amigos, o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado, né? Liderança, o Palmeiras assumiu, né, no último sábado, com 70 pontos empatados com a gente, porém eles têm uma vitória a mais. Porém, algumas equipes ainda sonham com o título brasileiro. O Inter ontem assumiu a terceira posição, está a 5 pontos do Botafogo e também do Palmeiras. Cara, eu bato palmas para a campanha do Inter, porque com tudo o que aconteceu no sul do país, um time que estava ali brigando contra o rebaixamento, ter a arrancada que o Inter teve, sensacional o campeonato que o Inter está fazendo. Eles estão a 5 pontos de Botafogo e Palmeiras. Eles contam com um empate de amanhã para quê? Eles dependerem dos confrontos que eles terão. O Inter vai pegar ainda no Campeonato Brasileiro, só para vocês terem uma ideia, o Inter que goleou ontem a equipe do Red Bull, terá confrontos contra Flamengo na próxima rodada, que será no próximo domingo, dia 1º. Depois vai enfrentar a gente lá no Beira-Rio e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza. Então, quer dizer, a tabela do Inter não é nada fácil. É uma tabela muito difícil, pegando 3 adversários que estão no G6 do Campeonato Brasileiro.
Pode sonhar com o título brasileiro? Sonhar não custa nada, né? Mas eu acho que o Inter, para pensar em alguma coisa, amanhã tem que acontecer um empate entre Botafogo e Palmeiras. E é um resultado bem possível, né? Um empate entre Botafogo e Palmeiras. Mas a tabela do Inter, que hoje tem 65 pontos, faltam 3 jogos, o Inter pode chegar, 65 mais 9, a 74 pontos. Então é muito complexo, né, o Inter chegar nessa pontuação. Só para vocês terem uma ideia. Se amanhã Botafogo ou Palmeiras, se Deus quiser, será a gente, vencer o jogo, se o Botafogo vencer esse jogo de amanhã, nós chegaremos a 73 pontos. Então quer dizer, só o Botafogo conseguir mais uma vitória nas últimas 2 rodadas, que consegue chegar a 76 e já mata o Inter. Se a gente vence amanhã, o Palmeiras, chegando a 73, o Palmeiras vai enfrentar a gente amanhã, pega na penúltima rodada o Cruzeiro lá no Mineirão e na última rodada o Fluminense no Allianz Parque. Então o Palmeiras só pode chegar a 79 pontos, mas se a gente vencer só pode chegar a 76. Então Botafogo, com a situação do Palmeiras, para garantir o título sem precisar de contar com o tropeço alviverde, Botafogo teria que fazer, depois do jogo contra o Palmeiras, mais 4 pontos, aí chegaria a 77 e não seria alcançado pela equipe alviverde. O Fortaleza também é outra equipe que sonha com o título brasileiro. O Fortaleza hoje está com 64 pontos, tem um jogo a menos. O Fortaleza vai jogar amanhã contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, jogo ainda válido pela rodada, né, que ainda não acabou, acabará amanhã, 20 horas, Fortaleza e Flamengo lá no Castelão. Se o Fortaleza vencer, chegará a 67 pontos. O Fortaleza tem 64, né, pegando aqui a tabela do campeonato, para passar para vocês de uma maneira mais correta. O Fortaleza, tem 64 pontos, faltam 4 jogos, pode chegar a 76 pontos. E o Fortaleza terá os seguintes confrontos até a reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo amanhã em casa, vai pegar o Vitória fora de casa, o Atlético Goianiense fora de casa e na última rodada o Internacional em casa. Então, Fortaleza e Inter já podem se matar. Nessa situação que eu estou falando com vocês. Não daria para os dois atingirem suas pontuações máximas, porque rolará um confronto direto. E eu vejo ainda alguns torcedores do Flamengo acreditando na possibilidade do título brasileiro. O Flamengo tem 62 pontos, tem mais 12 pontos em disputa. O Flamengo pode chegar aos mesmos 74 pontos do Internacional. Então, Flamengo e Internacional, eles estão nas mesmas situações, né? Precisando de resultados favoráveis demais a eles. E lembrando que Flamengo vai enfrentar o Internacional. Então, não tem como os dois atingirem suas pontuações máximas por causa desse confronto direto. Né? Então, um ou outro atingirá 74 pontos. Né? Não tem como Flamengo e Inter atingirem 74 pontos por causa desse confronto direto. O Flamengo vai enfrentar ainda o Fortaleza fora de casa, o Internacional em casa, o Criciúma fora de casa e fecha o Campeonato Brasileiro contra o Vitória no estádio do Maracanã. Dito tudo isso, eu coloco Botafogo e Palmeiras como os dois francos, os favoritos ao título brasileiro. São as duas equipes que dependem simplesmente deles, do Botafogo e do Palmeiras contra equipes do G5 do Campeonato Nacional. O Botafogo, ele enfrentou o Palmeiras e venceu, pegou o Internacional e venceu, pegou o Fortaleza com um empate como vitória, pegou o Flamengo com 2 vitórias. O Botafogo disputou 18 pontos contra as equipes do G6 e fez 16, apenas o empate contra o Fortaleza. Já o Palmeiras perdeu pra gente, vai ter o confronto de amanhã, perdeu pro Internacional uma e empatou a outra, perdeu uma pro Fortaleza e empatou a outra, e 2 empates contra o Flamengo. Então o Palmeiras, dos confrontos contra os 5 primeiros colocados, de 21 pontos, fez apenas 4. Isso mostra que o Botafogo tem tido um grande desempenho contra as grandes equipes do futebol brasileiro. Vamos torcer que amanhã a gente siga assim. O vídeo já estava gravado, eu tô até em outro local, o som tá diferente, mas tinha que trazer essa informação, né? A Procuradoria do STJD pediu a suspensão preventiva do Luiz Henrique, segundo o portal GE. A Procuradoria do STJD, devido à garrafa arremessada pelo Luiz Henrique, e por ele ser um grande perigo para a sociedade, né, porque para pedir uma prevenção preventiva, o jogador ele pode ficar fora do jogo contra o Palmeiras de amanhã. Ele vai ser denunciado no artigo 258, que é assumir qualquer conduta contrária à disciplina e ética esportiva, e pode pegar de 1 a 6 jogos. Não há data nenhuma
para o julgamento até agora. Mas segundo o UOL, né, informação do jornalista Igor Siqueira, e eu estou colocando até aqui na tela o pedido da suspensão preventiva, ele coloca que suspensão preventiva de todos os membros da equipe de segurança do Botafogo e da Brumo Segurança. E não está, segundo este documento do Igor Siqueira, que ele apresentou, a suspensão do Luiz Henrique. Mas a Joana de Assis, que assinou a matéria do GE, coloca que o Luiz Henrique foi ali colocado como um pedido de suspensão preventiva. Vamos ver quem está com a razão, se é o UOL ou se é o GE em relação a isso. Mas que é estranho, é muito estranho. Um abraço, tamo juntos e fui.